nós precisamos ter postura firme nessa caminhada, irmãos. O Senhor, dia após dia, está colocando para a sua igreja, para nós aqui, para os discípulos, a urgência, a necessidade de postura. Não é algo, será que vai dar certo, talvez a partir de amanhã, é para hoje. Não é para depois, é para agora. Não é para mudar o jeito de falar amanhã, é para mudar agora. Não é para mudar o jeito de beber amanhã, é para mudar agora. Não é para mudar o jeito de comer amanhã, é agora. Não é para mudar o jeito de se relacionar com Deus amanhã, é para agora. Amém, queridos? Porque quando nós nos relacionamos com Deus, da forma com que Ele assim predeterminou, nós alcançamos o favor de Deus. Ele é um Deus bondoso, misericordioso, e Ele olha para cada um de nós como um pai, amando os seus filhos, corrigindo os seus filhos, ordenando a vida dos seus filhos, que entre nós ninguém seja rebelde ao ponto de não se sujeitar à direção do Senhor. Que ninguém queira sair da casa do Pai e gastar tudo aquilo que acha que tem, e depois, quase no final de tudo, ainda voltar. Nós não precisamos fazer isso, nós podemos permanecer na casa do Pai. Abra comigo Hebreus no capítulo 12, quero fazer uma introdução sobre esse assunto, usando esse texto. Os irmãos foram testemunhas aqui daquilo que eu falei. O André, ele está expressando saúde e vigor do Senhor, e eu tenho ministrado e trazido essa palavra também, fora outras, para ele. André, normal, vida normal, uma atitude de fé, porque senão, se nós nos abatermos, significa que nós optamos por viver o abatimento. Mas se nós buscamos ao Senhor, que é a fonte da nossa alegria, a fonte da vitória, a fonte da saúde, nós vamos então nos portar de uma maneira como o Senhor assim espera dos seus filhos. Porque eu não vou me portar de acordo com o abatimento que vem, eu vou me portar de acordo com Deus Todo-Poderoso que já nos deu a vitória. Amém? Porque em Cristo Jesus nós somos mais. Amém? Vamos dizer isso aí para o nosso irmão? Em Cristo Jesus você é mais. Olha aí para o teu irmão e diz isso para ele. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, ou nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores, contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Aonde está a nossa força? Aonde está o nosso vigor, irmãos? Em Jesus. Porque quando nós olhamos para a situação, nós desfalecemos, a nossa alma se abate, o inimigo vem com os dardos inflamados, as dúvidas, as incertezas, o que vai ser no futuro, o que vai ser amanhã, qual que é o diagnóstico, qual que vai ser o resultado, e a nossa alma vai se envolvendo com essas coisas naturais, mas Hebreus já nos traz algo importante aqui, 4 situações que nós precisamos nos atentar. A primeira dela, ele dá uma ordem. Você quer viver essa vida plena no Senhor? Primeira ordem, deixa. Nós precisamos aprender a deixar, porque temos a nos rodear uma grande nuvem de testemunha, mas a ordem é, deixa todo embaraço e o pecado que tão de perto te rodeia. Deixa, decida firmemente em deixar tudo aquilo que está tomando o lugar de Deus na tua vida. Segundo ponto, ele nos chama a correr
Porque alguém que deixou o peso do pecado está livre para avançar. Não fica ali patinando na mesma coisa, ano após ano. Mas já que eu decidi na minha mente, no meu coração e na minha vida, deixar, então aí eu estou livre. E não livre apenas para avançar, não. A palavra fala, correndo. Como que fala? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A carreira já está na nossa frente. E nós precisamos correr, livres do peso do pecado. Não é apenas avançar, nossa, agora alcancei mais isso aqui, agora já estou um pouquinho melhor. Não, é correr. Se não estiver correndo, alguma coisa ainda está em desajuste. Precisamos correr o quê? A carreira que nos está proposta. Quem propôs a carreira, irmãos? Deus. Não é a carreira humana, não é a carreira do intelecto, não é a carreira financeira, é a carreira que nos está proposta diante do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, deixando e correndo. Terceiro aspecto importante de Hebreus, aqui no capítulo 12, nós precisamos olhar, nós precisamos fitar os nossos olhos em Cristo Jesus. Nós podemos decididamente abandonar tudo, o pecado, nós estamos correndo em direção ao alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo, os nossos olhos precisam estar neste alvo, porque se nós estivermos correndo e olhamos para o lado, e olhamos para qualquer que seja a situação, nós perdemos o foco e não sabemos mais para onde temos que ir. Então nós temos que deixar o pecado, nós temos que correr a carreira, e nós temos que olhar firmemente para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se nós oramos com fé por cura, é porque foi Jesus que colocou essa fé em nós. Foi Ele que gerou. Vem dEle, e é para Ele e por Ele tudo que fazemos. E por último, nós precisamos considerar, diz no versículo 3, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tal contradição dos pecadores. Jesus, Ele suportou o peso e a contradição de quem, irmãos? Minha e tua. Vamos considerar isso. Vamos prestar atenção naquilo que o Senhor fez para te livrar e para me livrar do inferno. Foi o teu e o meu pecado que foi pago lá na cruz. E esse pecado foi pregado lá na cruz e Ele não pode mais nos acusar. Aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Ele tomou os nossos pecados, colocou-os todos na cruz, e agora fez com que a nossa alma estivesse livre nele, cheia dele, para ele, porque senão nós vamos desfalecer nas nossas almas. Amém, irmãos? Vamos deixar o pecado, vamos correr a carreira, vamos olhar para Jesus apenas e vamos considerar a obra que Jesus fez para nos salvar. Se nós guardarmos esses 4 pontos e durante todos os dias da nossa vida nós observarmos esses pontos, com certeza nós vamos em direção a Cristo Jesus. Porque Hebreus estava trazendo uma palavra aqui para os irmãos. Irmãos, cuidado. É necessário ainda que pecado seja deixado de lado. Irmãos, cuidado. É necessário que a carreira seja que corra a carreira. Irmãos, cuidado. É necessário que permaneça com o olhar em Cristo firmemente. Irmãos, cuidado. Porque é necessário que seja considerado a obra de Jesus na cruz, na qual nos salvou e nos libertou. E é fato que durante a nossa vida nós vamos enfrentar inúmeros problemas, irmãos. Quantos entre nós aqui já enfrentaram muitos problemas? Levante a mão. Muitos. Agora, levante a mão quem enfrentou muito pouco problema até hoje. Boa, o Levi. Mas se perguntar para ele, acho que não.
Os gêmeos aqui não, vocês demoraram para dar mamadeira para eles. Causou um problemão, não trocou fralda, assim que fez cocô é problema. Não é fato que nós vamos enfrentar muitos problemas e dificuldades. Só que tem algo muito importante de Deus. E eu quero até aproveitar os pais que falaram dos filhos. Sabe como nós vamos enfrentar todos esses problemas, irmãos? E não vamos ser abatidos no meio do caminho por causa dos problemas? Quando nós, preste atenção nisso. Os filhos estão indo para os pais, mas pode deixar que as irmãs ajudam. Quando cada um de nós, eu não estou falando só para os pais, eu não estou falando só para o marido, não só para a esposa, eu estou falando para todos, inclusive os filhos, prestem atenção. Nós vamos vencer todas as adversidades dessa vida, quando cada um de nós ouvir uma palavra de direção do nosso Deus. Amém? Porque senão nós vamos ficar que nem barata tonta. A palavra é bem clara: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se eu ouço a voz do supremo pastor, do sumo pastor, eu vou seguir. E para onde o pastor vai me levar? Por águas tranquilas, por pastos verdejantes, vai me fazer passar pelo vale da sombra e da morte, mas eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Nós precisamos buscar e receber do Senhor uma palavra de direção. Amém, queridos? Como que nós fazemos isso? É o pastor que dá a palavra de direção? Não. É o pai que dá uma palavra de direção? É essa a palavra de direção? Não. É o discipulador? Não. Mas Deus pode usar qualquer um desses homens e mulheres para trazer uma palavra de direção. Mas a palavra vem do Senhor. Eu me sujeito à palavra que vem de Deus, não dos homens. Então eu não me confundo. Porque essa palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela vai entrando dentro de mim e vai falando: Daniel, a realidade que eu quero é essa e o que você vive é essa. E Hebreus vai começando a fluir em mim, por quê? Porque eu vou deixando o pecado quando o Senhor entra na minha vida, quando eu permito que Ele entra. Eu vou conseguindo correr, porque agora eu estou livre em Cristo. Eu tomei sobre mim o fardo que é dele, o fardo dele é leve. O jugo dele é suave. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu tomo sobre mim o que não é meu, mas é dele. E assim eu posso caminhar em liberdade, em direção à Nova Jerusalém. Eu também nessa condição eu consigo olhar, porque os meus olhos não estão mais turvos pelas coisas desse mundo, mas agora eu enxerguei a luz do mundo. A cegueira que havia em mim, ela caiu. E eu enxerguei a luz que brilha. E é fácil eu ir para lá porque a luz brilha. Não tem como eu virar para trás e ir para a escuridão, porque eu não sei mais o que é. Eu não sei, eu não consigo mais viver aonde eu não sei onde eu estou pisando, porque a luz, ela dissipa com todas as trevas. Então eu olho firmemente para Jesus. É Ele que vai trazendo luz e vai fazendo com que a luz brilhe mais e mais até que o dia seja perfeito na tua vida. É assim todos os dias. E só nessa condição eu consigo considerar Jesus. Porque eu não considero Jesus quando eu não considero a obra de Cristo, o sacrifício dele na cruz, quando eu estou no dia da ceia, estou diante do corpo partido, repartido e do sangue vertido, não. Todos os dias da minha vida, Satanás vai continuar oferecendo: você não quer comer dessa fruta, você não quer beber, você não quer usufruir, você não quer pôr a mão, você não quer pôr os olhos, mas eu fui conquistado pelo meu Senhor, e agora eu sei muito bem o que presta e o que não presta. E eu considero com atenção tudo aquilo que Cristo fez para me salvar. Então como que eu vou deixar de considerar por um minuto que seja, um segundo,
essa grande obra e vou colocar os meus olhos sobre aquilo que é pecado, vou colocar as minhas mãos, vou num lugar aonde não é o lugar aonde exalta o nome do Senhor, mas exalta a carne, exalta as coisas desse mundo. Como? Isso não é considerar. Isso significa viver uma vida com um pé na igreja e um pé no mundo. Mas aquele que foi conquistado verdadeiramente por Cristo Jesus considera atentamente o que Jesus fez para nos salvar. Amém, igreja? Lembrando sempre que a luta é todo instante. Há uma luta espiritual que está tentando roubar daqueles que já receberam, daqueles que já conheceram a verdade, e está tentando evitar que a verdade chegue àqueles que estão perdidos. Satanás não quer que o homem se salve, porque ele mesmo já está perdido e ele quer que a maioria que ele consiga também se perca junto com ele. Então não adianta, porque um dia eu já me converti, ou então eu participo da igreja, mas eu preciso considerar todos os dias. Temos um texto em 2 Coríntios, não precisam abrir, que eu preciso ser um pouco mais rápido aqui, que nos diz no capítulo 4, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha a luta, irmãos. Olha a luta todos os dias. Mas aonde está a vitória do inimigo aqui? Não existe sobre os filhos de Deus. Depois no verso 16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior esteja consumido, o interior contudo se renova dia a dia. Oramos pelo André e o André orou por nós. Quem que está precisando mais aqui, é o André ou é eu? Mesmo que o homem passe por necessidades ou situações, mas o meu homem, o novo Daniel em Cristo Jesus se renova a cada dia. A fé, a convicção, a certeza em Cristo Jesus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundante um eterno peso de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Aonde está depositada a tua fé, meu irmão, minha irmã? Aonde nós realmente temos observado o favor de Deus nas coisas que nós estamos vendo? Não é um diagnóstico médico? Num sentir no nosso corpo natural, é aqui que nós estamos colocando o limite de Deus? Não, jamais. Deus é infinitamente maior do que qualquer diagnóstico médico, André. Deus é infinitamente maior do que qualquer problema financeiro. Deus é infinitamente maior do que qualquer problema de relacionamento. Deus é infinitamente maior do que qualquer tristeza natural humana. E é nele que eu vou depositar a minha fé. Porque se eu confio, se eu espero nas coisas que eu não vejo, eu estou depositando a minha confiança e a minha esperança naquilo que é eterno, não naquilo que é temporal, meus irmãos. Nós não podemos trocar a glória do porvir pela facilidade, pelo gozo dessa vida agora, jamais. Deus vai nos permitir usufruir do bom e do melhor dessa terra. Mas a glória é a Ele apenas, jamais vai substituir a glória que está por vir. A alegria que nós sentimos hoje aqui, seja os pais sentindo com os filhos, ou no casamento, ou qualquer que seja o relacionamento, não é maior do que a alegria de estar com o nosso Deus eternamente. Nós precisamos olhar para a palavra, nos sujeitarmos a ela,
e observarmos que Deus precisa trazer para mim e para você, aliás, Deus precisa encontrar em mim e em você a liberdade para trazer a palavra dele que vai te sustentar. Amém? Alguns exemplos que o Senhor me trouxe. Citei isso na outra ministração. Noé fez tudo porque ele achou que ele devia fazer, ou ele teve uma palavra de Deus? Palavra. Então ele confiava na palavra de Deus. Josué fez tudo porque ele era bom soldado, porque ele era um bom discípulo? Não, porque ele recebeu uma palavra. Você vai fazer, você vai entrar com esse povo, você vai continuar a obra. Olha lá o moço Josué, é ele, Moisés, é ele. Davi fez o que fez porque ele era bom, ele era um guerreiro? Não, ele foi tirado de trás das malhadas, mas veio um profeta e disse, só tem esses filhos? Só tem esses filhos? E o pai disse, não, tem mais um lá que não tem muita importância, está lá cuidando das malhadas, está lá cuidando das ovelhas. Talvez você se sinta um pouco inútil ou desprovido, eu quero dizer para você que é esses que Deus quer usar. Olha eu aqui. Chama ele que enquanto ele não chegar, nós não vamos sair daqui. Quando chega Davi ali, esse é o escolhido, pode ungir, que é ele que vai ser rei. Vemos também na vida de Elias, homem que ouvia a voz de Deus para fazer qualquer coisa. Veio a palavra do Senhor a Elias e vai Elias fazer. Veio a palavra do Senhor a Elias e vai Elias cumprir. Veio a palavra do Senhor a Elias e vai Elias enfrentar. Não existia mais nenhum dos profetas, tudo tinha sido morto lá por Jezabel. Mas chega Elias e fala assim, eu vou lá ter com eles. Mas você vai ser morto, mas Deus mandou eu ir, e eu vou. Não importa o perigo, não importa a dificuldade, mas se tem uma palavra de Deus, irmãos. Eu quero perguntar para os homens aqui, qual que é a palavra que Deus te deu pela tua família? Qual é a palavra que você acorda e dorme, confiando no Senhor sobre os teus filhos, sobre a tua esposa? Qual é a palavra de Deus, esposa, que Deus te deu para a tua casa, para os teus filhos? Filho, qual a palavra que Deus te deu com relação ao teu futuro, com relação aos teus pais? Se não ficamos jogando de um lado para outro, a responsabilidade é desse, a responsabilidade é do outro, a responsabilidade é de quem não me falou nada. Mas eu não fui para o secreto ouvir a palavra do meu Deus e Pai. Porque, irmãos, para nós recebermos do Senhor, nós precisamos buscar essa palavra. E lá em Mateus já diz, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará diante dos homens. O que nós fazemos ou deixamos de fazer, a direção nós estamos recebendo de quem? Essa direção nós estamos aonde indo buscar ela? Se é no barulho desse mundo, se é nos minutos que talvez nós dediquemos ao Senhor, na correria do dia a dia, infelizmente, a notícia é triste, mas nós não vamos conseguir ouvir a direção de Deus. Mas se eu sou um filho obediente, eu vou olhar o que a palavra diz, eu vou achar um tempinho ali. Eu não estou falando que tem que ser 1 hora, meia hora, 15 minutos, 5 minutos, eu não estou falando, porque Deus é atemporal, tá, irmãos? Eu tenho certeza que você, como eu, se dedicar e falar assim, Senhor, agora eu preciso ouvir a tua voz. Talvez isso já aconteça em 2 minutinhos ali na presença de Deus, que valem talvez por 1 semana de sofrimento e correria e angústia dessa vida. E nós aplicamos então a vontade de Deus. Mas talvez o Senhor vai querer mais você junto dele. Então fique ali de joelhos, fique ali no teu quarto em secreto, seja 1 hora, seja 2 horas.
Não importa a quantidade, o importante é fazer o que Deus quer. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, acha, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Eu preciso ir, eu preciso bater, eu preciso buscar. Se cremos que esse nosso Deus que é poderoso existe, irmãos, nós não podemos viver como se Ele não existisse. Nas mínimas coisas. Na hora que nós vamos fazer alguma coisa, nós estamos fazendo nele, por Ele, para Ele? Na hora que nós vamos ouvir alguma coisa, é dele, por Ele, para Ele? Quando nós vamos a algum lugar, será que é dele, por Ele, para Ele? Porque se Ele existe, Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Não importa quem está perto. Não importa se a esposa está perto, se os filhos estão perto, se o pastor está perto, se o discipulador está perto, não importa. Ele está presente. E se eu creio e sirvo a um Deus que é todo poderoso, eu não posso de vez em quando ter atitudes como se talvez Ele não estivesse vendo, como se talvez Ele não estivesse ouvindo, como se talvez Ele estivesse ocupado porque agora o irmão lá está passando com um problema maior e os olhos deles estão sobre aquele irmão. Não. Os olhos do nosso Deus passam por sobre a terra para se fazer forte para com aquele cujo coração é o quê? Totalmente dele. E os olhos passam por toda a terra. E Ele continua procurando esses corações. Nosso clamor deve ser: Senhor, me encontra aqui. Mais uma vez, passou um segundo, Senhor, me encontra aqui de novo. Eu estou aqui ainda. E assim nós vamos sendo renovados nessa graça, nessa viva esperança que temos em Cristo Jesus. E eu quero, já partindo para o final aqui, que os irmãos abram, e quero ler alguns exemplos do nosso querido irmão Elias. Abra lá em Reis comigo, 1 Reis, no capítulo 17. Primeira Reis, no capítulo 17. Finalzinho ainda do capítulo 16, nos fala de Acabe, que passou a reinar assim que seu pai faleceu, e ele se casou com Jezabel. E diz que Acabe fez coisas muito piores do que o pai dele. Olha que o pai dele já tinha feito coisas muito ruins. E ele fez coisas piores ainda. Idolatria, esqueceu os princípios de Deus, começou a cultuar ídolos, se desviou da presença do Senhor. E é verdadeiro porque é bíblico, tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos, não é, irmão? Quem planta vento, colhe muita tempestade. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta serviço, e assim por diante. E na nossa vida com Deus, se nós plantamos uma vida reta e justa na presença dEle, o que nós vamos colher do nosso agricultor? Vamos colher muitos frutos. Muitos frutos. Porque o ramo ligado à videira que dá fruto, ele poda para dar mais fruto ainda. O problema é que quando não dá fruto, o agricultor continua com seus olhos passando sobre a plantação. E se esse ramo não dá fruto, ele corta e lança no fogo. Mas a partir do capítulo 17, versículo 1, recebendo de Deus
e trazendo a palavra para Acabe. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. E veio, versículo 2, veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. E aí o Senhor vai colocando situações, e ele, graças a Deus, ele obedeceu e foi para esse lugar onde Deus mandou. Versículo 5, foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Então, no versículo 2, ele veio a palavra do Senhor a ele, e olha como ele é rápido, irmãos. Ele ficou uma semana orando, ele ficou lá, vamos ver se confirma a palavra através de outra coisa. Não, veio a palavra do Senhor. Ele já tinha deixado ali a sentença de Deus para Acabe, veio a palavra do Senhor no versículo 2, no versículo 5, ele já se levantou e foi. Ele se retirou e foi junto ali à torrente de Querite. E ali o que acontecia? Os corvos traziam para ele pela manhã e pela tarde carne, e ele tomava carne e pão, e ele tomava ali daquela fonte a água. De manhã e de tarde os corvos traziam para o homem de Deus, que obedece à voz de Deus, e ele tomava daquela água, de manhã e de tarde, e assim foi, até que a seca permaneceu, porque não choveu mais, e aquela fontezinha ali secou. E às vezes a fonte que o próprio Senhor proveu na nossa vida, talvez venha diminuir até secar. E qual que é a nossa postura? Ai, meu Deus do céu, para onde que eu vou agora? Mas não era a bênção de Deus. Não veio do Senhor e agora Ele deu e Ele tirou. Mas veio a palavra do Senhor. Olha o versículo 8. O homem estava ali sendo suprido pelo próprio Deus. Milagrosamente, os pássaros traziam a comida, ele bebia daquela fontezinha de água, onde não tinha mais nada, ali tinha. Milagrosamente, e quando isso secou, sabe o que eu entendo? Que mesmo no tempo de socorro do Senhor, ele continuava atento à voz de Deus. Porque se Deus tivesse mandado para ele, para de comer aqui, vai andando, ele ia parar também. Nós não podemos apenas receber e desfrutar. O nosso desfrutar está baseado no quanto nós ouvimos de Deus. E logo no versículo 8, veio a palavra do Senhor dizendo, o que ele disse? Vai para Sarepta, e vai permanecer ali um tempo. E esse homem, no versículo 10, então ele se levantou e foi. Ele chegou à porta da cidade, ele viu ali uma mulher viúva. Chegou nessa mulher viúva e falou assim, me dá água para beber. E a mulher se retirou para arrumar alguma água, não sei de onde, porque estava tudo seco. Ele falou, e me traz um pão também. Ela falou, Senhor. Ela reconhecendo ali o servo de Deus, falou, Senhor, eu estou indo para casa, eu tenho lá um pouquinho de farinha e um pouquinho de óleo. Eu vou fazer e eu e meu filho nós vamos comer e nós vamos morrer. Mas a palavra não tinha falado para ele ir lá para Sarepta? Foi ou não foi Deus que falou? Foi. Mas ele foi lá e encontrou escassez. E Deus está preso à escassez, irmãos. Deus está limitado aos nossos problemas. A nossa escassez, jamais. E ele, então, no decorrer aí dos versículos, ele diz para a mulher, faz isso primeiro que eu estou te falando. E Deus vai prover. Prova de fé. Qual é o tamanho da nossa fé? Oremos ao Senhor, Senhor, aumenta-nos a fé. Porque eu preciso obedecer para receber. Se o Senhor está pedindo para mim, eu não tenho de onde tirar, mas o Senhor está falando que vai prover, Senhor, eu vou então confiar não naquilo que eu estou vendo, mas naquilo que eu não vejo. E assim aquela mulher procedeu. E o que aconteceu?
Versículo 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Mas quem recebe o resultado aqui da obediência? Só quem obedece primeiro. Só quem consegue ouvir a voz do Senhor. E ela foi e fez segundo a palavra de Elias. E eles comeram muito tempo ali na casa daquela mulher. Mas muito tempo, diz a palavra. E não acabava, irmãos. A farinha não acabava, o azeite não acabava. E não tinha água, não tinha de onde tirar, não tinha como plantar, mas não acabava. Se tiver alguma situação de escassez na tua vida, a única coisa que é preciso fazer é ouvir a voz de Deus. Porque onde Deus fala, a escassez vai embora. Aonde a palavra de Deus habita, a escassez vai embora. E eu não estou falando sobre só financeiro, não. Eu estou falando sobre relacionamento, estou falando sobre saúde, eu estou falando de tudo. Mas, como a vida é vida para todo mundo, o que aconteceu? O filho daquela mulher foi acometido de uma doença e ele piorou muito e veio a morrer. E mais uma vez a alma gritou. E a mulher disse, por acaso vieste aqui mostrar e para matar o meu filho? Então disse a ela Elias, versículo 18, que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Ele lhe disse, dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima o quarto onde ele mesmo se hospedava. Deitou ali na sua cama. E o que é que Elias fez, irmãos? Clamou ao Senhor, versículo 20, e disse, ó Senhor meu Deus, também até esta viúva, com quem me hospedo afligiste, matando seu filho. Olha a intimidade desse homem com Deus. Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa, e deu à sua mãe e lhe disse, vê, teu filho vive. Então a mulher disse, é isso, André, que vai acontecer na tua vida, irmão. Nisto, conheço agora que verdadeiramente tu és Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdadeira. É isso que Deus quer fazer comigo e com você, irmão. Para que o mundo creia que Jesus veio e nos resgatou. Não para que nós confiássemos nas coisas desse mundo, mas para que a glória dele resplandeça sobre as nossas vidas. E se Deus precisar fazer qualquer outra coisa com os seus servos fiéis, só tem um objetivo, para que a glória dele se manifeste e as pessoas creiam que verdadeiramente ele é Deus e que verdadeiramente nós somos servos de um Deus Todo-Poderoso. Não reclama da tribulação. Busca o teu Deus. Escuta logo como Ele quer se manifestar na tua vida, para que as pessoas reconheçam que verdadeiramente Ele é Deus, através do teu livramento, através da tua cura, através do socorro dEle bem presente, todos os dias sobre você. Verdadeiramente, tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdadeira. É isso que o mundo precisa, irmãos. A manifestação da glória do Senhor para o mundo somos nós. Nós somos as cartas escritas, nós somos o bom perfume de Cristo, nós somos as testemunhas vivas que nós vivemos e reconhecemos o agir de Deus na nossa vida.
Se alguém aqui entre nós ainda não tem algo de Deus para falar, tem alguma coisa errada. Eu digo que o único problema que tem é que não conseguiu reconhecer o que Deus já fez. Talvez dedicou o que foi feito, o livramento, para o médico, para a situação, para a inteligência, para a capacidade, mas não conseguiu reconhecer que foi Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Avançando mais um pouquinho aqui, irmãos. Depois de mais ou menos a situação perdurou por praticamente 3 anos de seca sem cair chuva. 3 anos. Vocês imaginam que um tempo ele ficou ali, na fonte, os corvos trazendo carne e pão. Logo ele foi estar com aquela viúva e o filho. Então, durante 3 anos, ele nessa situação, recebendo do Senhor diariamente o favor de Deus. O que diz no versículo 1:18? Veio a palavra do Senhor a Elias. O que Elias ficou fazendo durante 3 anos? Vivendo na palavra que Deus tinha dado para ele. Ele ficou caçando problema, ele ficou caçando novidade, ele ficou caçando coisa? Não. Ele ficou ali com a viúva, comendo azeite e farinha, azeite e farinha, azeite e farinha, bolo e água. Mas depois de 3 anos, irmãos, veio a palavra do Senhor a Elias. Sabe quando nós precisamos nos movimentar? Só quando vier a palavra do Senhor. Muitas vezes, conversando dentro de casa, eu e minha esposa, ela é sempre cooperando comigo, sempre me alertando, sempre falando. Eu falo para ela, ainda não tenho uma certeza de Deus sobre isso. Amém, então vamos orar. E dali a pouco vem aquela certeza, porque quando vem de Deus, irmão, não tem dúvida, é certeiro, é direto, é prático, é rápido, soluciona as situações. E aí que vem, eu falo para ela, Leia, agora é a hora, agora veio. E nós vamos vendo, então, a manifestação de Deus. Mas veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E Acabe era casado com Jezabel, e Jezabel tinha mandado matar todos os profetas. Mas havia um homem fiel, chamado Obadias, e ele estava ali, Acabe levou Obadias junto, mas ele era servo de Deus, mas estava ali servindo o rei Acabe. E ele foi. E quando Obadias se encontrou, no decorrer dos textos, os irmãos vão ler com calma em casa, se encontrou ali com Elias. Elias falou, vai e fala para Acabe, que eu vou ter com ele. Obadias falou, peraí, Acabe matou todos os profetas, sobrou só o Senhor. Se eu for falar para ele, eu também vou ser morto, o Senhor vai ser também. Mas Elias tinha ouvido a palavra do Senhor, que ia voltar a chover. E quem que era rei ali? Querendo ou não querendo, quem era o rei? Acabe. Então Elias precisava, do mesmo jeito que ele deu a palavra que não ia chover, ele precisava dar a palavra agora que ia chover. E falou para Elias, do mesmo jeito que o meu Deus vive, amanhã eu estarei com esse homem. E assim foi, Acabe veio ao encontro de Elias. Acabe chegando próximo a Elias, versículo 17, já disse, você é o perturbador de Israel? Versículo 18, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste aos Balaíns. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. E Acabe obedeceu. Ele juntou toda essa galera, juntou todos os profetas, os 450, ali no Monte Carmelo. E todo Israel ali junto. Versículo 21, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o,
Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. O povo estava perdido, não sabia o que fazer. Mas Elias ouvia a voz de Deus. E ele veio com essa palavra, e essa palavra é para agora. Até quando cocheareis? Ou para cá, ou para lá, ora aqui, ora ali, ora adoro, ora sirvo ao mundo, ora adoro, ora sirvo ao mundo. Até quando? Se é Deus que você reconhece como Senhor, sirva de todo o teu ser, todo o teu coração. Mas se é aos Balaíns, então não é do Senhor. E o povo ficou calado porque estavam perdidos em meio àquela idolatria, porque eles conheciam a Deus, mas estavam perdidos por causa, inclusive, daquele homem que os liderava. E ele pediu então 2 novilhos, prepara aí 2 novilhos. E ele disse, juntam-se os profetas e nós vamos invocar. Vocês vão invocar o seu Deus, eu vou invocar ao meu Deus. E hoje saberemos quem verdadeiramente é o Deus Todo-Poderoso. E na sequência de cada um dos versículos ali, Elias deixou eles escolherem qual era a oferta que eles queriam, o novilho, depois ele pegou o outro. Eles tomaram o novilho no versículo 26 e prepararam o novilho, colocaram e começaram a invocar Baal. E começou de manhã, e foi passando o tempo, e chegou à tarde, foi passando o tempo, meio-dia, e nada acontecia. O próprio Elias começou a zombar deles. Eu acho que vocês precisam gritar mais alto, porque o Deus de vocês não está ouvindo. Versículo 27. Grita mais alto. E os profetas, olha só, os profetas de Balaal obedeceram a Elias e começaram a gritar mais alto. E gritaram mais alto. E nada aconteceu. Passado o meio-dia, versículo 29, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias, versículo 30, disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Escuta, irmãos, agora é a voz de Deus. Falou para o povo, se acheguem a mim. Não é a mim, Elias, homem, mas é a mim, servo do Senhor. E aí então o povo que estava seguindo outras vozes, voltou agora o seu caminho para o Senhor. E o povo veio ao Senhor. Então todo o povo se chegou a ele. Elias, o que Elias fez? Restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual vieram a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. O que Elias começou a fazer? Restaurar aquilo que havia sido derrubado pela idolatria, pela frieza, pelo eu acho que é melhor isso. Elias botou fim e falou, agora é o que Deus quer, não é mais aquilo que vocês acham que é melhor. E ele então restaurou o altar. E aqui eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Aonde está o altar de Deus hoje? Aonde? Deus é um Deus que precisa ser adorado. Ele nos criou para o louvor da sua glória, para a adoração. O altar físico ali tinha sido destruído. E eu pergunto para a igreja, aonde está o altar de Deus hoje, irmãos? Depois de Cristo Jesus? Pode falar, querido. Somos nós. Somos? Então fala para você mesmo, eu sou o altar de Deus. Primeira coisa, para que a glória do Senhor resplandeça e venha com poder e glória, com temor e tremor eu digo disso, irmãos, restaura o teu altar. Restaura, porque a idolatria botou por terra, a vontade da carne botou por terra, o intelecto botou por terra, mas é tempo de restauração. Restaura o altar para que Deus volte a ser glorificado sobre a tua vida.
Com aquelas pedras edificou o altar. Versículo 32. E em nome do Senhor, depois fez um rego ao redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então ele armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e disse: coloca água. E encheram lá as vasilhas de água, os cântaros, e jogaram água. Ele falou mais uma vez. Foi a segunda vez. Ele disse mais uma vez. Pela terceira vez, jogaram muita água sobre o altar. De maneira que a água encheu todo aquele rego ao redor. Aí, mais um detalhe, irmãos, versículo 36. Presta atenção que está escrito na tua Bíblia. Como diz aí no início do versículo 36 da tua Bíblia. Leia em voz alta. Leia em voz alta. Na onde, irmãos? No devido tempo. Era tempo de acontecer antes? Era no dia anterior? Não. Mas no devido tempo de Deus. No devido tempo. Para se apresentar a oferta de manjares. Quer dizer, já estava ali o altar restaurado, já estava tudo preparado, e agora sim o Senhor está falando, agora é tempo de oferecer sacrifício a mim, e a minha glória se manifestar. Então não desista, irmãos. Há um devido tempo para cada um de nós. Há um devido tempo para a tua casa, há um devido tempo para os teus filhos. Há um devido tempo para o teu casamento, há um devido tempo. Mas não pode ser no nosso, tem que ser no tempo de Deus. Então ele se aproximou e disse, o que ele disse? Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus, e que a ti fizeste proceder o coração dele, retroceder o coração deles. Então, irmãos, o que aconteceu? Caiu o fogo do Senhor. Senhor, vem com o teu fogo sobre nós, no teu devido tempo, Senhor. Vem com o teu fogo sobre nós, encontra em nós um coração totalmente teu, encontra em cada um de nós altares restaurados para a tua glória. Aquilo que foi tirado pelo homem, que seja restaurado pelo Senhor, para que sobre nós esteja a oferta agradável, e o teu fogo venha e consuma, e que isso suba como aroma agradável ao nosso Deus. O que vendo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor Deus é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia! Quando vem o poder de Deus sobre nós, irmãos, as pessoas ao nosso redor dizem, esse é o verdadeiro Deus. Esse é o verdadeiro Deus. Mas ainda a chuva não tinha vindo. E ele falou que ia voltar a chover. Mas agora já estava junto com Acabe ali, ele disse para Acabe, Acabe, come logo e bebe, porque vai vir muita chuva. Acabe, presta atenção, você é da linhagem, come e bebe, vai vir muita chuva. Versículo 53, ele pediu para o moço, sobe lá para ver. O moço subiu e disse, não tem nada não. Mas ele havia se colocado de joelhos ali perante o Senhor, clamando a Deus. E ele pediu para o moço, sobe lá 7 vezes. Quantas vezes nós estamos indo para a presença de Deus e indo para ver a manifestação da glória de Deus? Será que na primeira já desistimos? Será que na segunda? Mas veio, e na 7ª vez, irmãos, o que o moço viu? Uma nuvenzinha. Do tamanho do quê? Da tua mão aí, olha para a tua mão. Olha para a tua mão. Deus fez uma estrondosa chuva cair depois de 3 anos. E o sinal que o Senhor mostrou foi uma nuvenzinha subindo do mar, do tamanho de uma mão.
Se os teus olhos estiverem abertos e pelo Espírito vocês verem a glória do Senhor, do tamanhozinho de uma nuvenzinha dessa, se prepara, porque vai aparecer um dilúvio. Só que a fé está onde, irmãos? Em mim, em você. Não é vendo tudo, não é vendo o céu carregado de nuvens, falar agora vai vir chuva estrondosa. Não, mas uma pequena nuvem. Eu vejo uma pequena nuvem. E essa é a resposta que Deus realmente vai mandar chuva. Dentro de pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. Acabe subiu o carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor veio sobre Elias, a qual cingiu os lombos, e ele correu adiante de Acabe, à terra de Jezreel. Vamos parar por aqui. Irmãos, qual é a manifestação da glória que nós estamos buscando? Do Senhor. Se nós conseguirmos enxergar nas pequenas coisas, uma pequena nuvem, nas palavras do Senhor estarmos atentos, grandes coisas o Senhor fará por nós. Não tem nada impossível para Deus para realizar na tua vida, em nenhuma área, mas depende de cada um de nós. Restaura o altar, oferece sacrifício de louvor a Deus, tenha fé para enxergar nas pequenas coisas a glória do Senhor e começa a profetizar a vida do Senhor sobre a tua vida, o teu marido, tua casa, teus filhos, e assim a glória do Senhor encherá a tua casa, encherá a tua vida, irmãos. E no devido tempo, o fogo do Senhor vai descer e vai se manifestar, curando, libertando, restaurando, convertendo, trazendo vida onde há morte. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.